Na última aula, eu estava trabalhando com vocês os protozoários. Quem são eles? Seres unicelulares que pertencem ao reino Protoctista, e nós temos 3 filos: Sarcomastigófora, temos o filo Ciliófora e o filo Apicomplexa. Estávamos terminando o filo Apicomplexa, também chamado esporozoário. O exemplo que eu trabalhei na última aula, causador da malária, é o Plasmodium sp. Esse SP aqui foi colocado porque indica qualquer espécie desse gênero, Plasmodium, causa a mesma doença chamada malária. Eu comentei também, no finalzinho da última aula, que a malária é uma doença muito importante no mundo todo, inclusive no Brasil. É uma doença endêmica brasileira. A região norte, por exemplo, do Brasil, tem constantemente pessoas contaminadas por malária. Em outras regiões do Brasil não é comum, mas lá é comum. Então, no território brasileiro, território nacional, a malária é uma doença endêmica. Existe um outro apicomplexa, um outro esporozoário, também causador de uma doença importante. Essa doença, normalmente, você pega em contato com gato, pela urina, fezes de gato. E esse apicomplexa, ou esporozoário, recebe o nome de Toxoplasma gondii. Vamos colocar aqui embaixo, então? Temos mais um parasita, Toxoplasma gondii. O Toxoplasma gondii causa uma doença chamada toxoplasmose. Então, a doença toxoplasmose. Essa doença, normalmente, você adquire em contato com gato. Então, o gato urinou, se lambeu a patinha, aí o gatinho passa a patinha no focinho, e você acaba colocando a mão no gato, colocando a mão na boca. Mesmo pessoas que não têm gato em casa, mas podem entrar em contato com pessoas que têm o gato, têm o animal em casa e acaba se contaminando. O parasita passa para a sua corrente sanguínea, lembrando que a apicomplexa são todos parasitas e parasitas do sangue, isso inclui o Toxoplasma gondii. Ele pode migrar para os olhos, o parasita pode se alojar na retina e evoluir até para um quadro de cegueira. É claro que dá para você diagnosticar, o médico vai te caminhar para um oftalmologista especializado nisso, que tem que acompanhar a doença, para que não cause nenhum prejuízo maior na retina, nos olhos, para a visão. Tem tratamento? Tem tratamento, tem medicamento para você se livrar do Toxoplasma gondii. Eu vou trabalhar com vocês a malária, que ela é uma parasitose muito importante no Brasil e no mundo. Vamos colocar nomes de alguns parasitas importantes, causadores da malária, todos do gênero Plasmodium. Então, vamos colocar aqui, causadores da malária. Causadores da malária. São do gênero Plasmodium. São do mesmo gênero. Então, muito bem. Nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, é muito comum o Plasmodium. Plasmodium é o gênero Plasmodium, chamado Plasmodium vivax. Quando você usa os 2 nomes, Plasmodium, o primeiro nome indica o gênero, e os 2 nomes juntos, Plasmodium vivax, indica a espécie. Então, o Plasmodium vivax é uma espécie muito comum no Brasil, e é uma espécie causadora da doença chamada malária. Existem outros parasitas que causam a mesma doença. Por exemplo, existe o Plasmodium chamado Plasmodium malari. Plasmodium malari. Esse Plasmodium também causa malária. Tem no Brasil? Tem aqui no Brasil também. O mais comum é o Vivax. Existe ainda um outro Plasmodium, chamado Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum. O Plasmodium falciparum causa uma malária mais perigosa, que é chamada malária maligna. Todo Plasmodium é perigoso.
Só que esse aqui é chamado maligno porque o tratamento é mais complicado. Muitas vezes o tratamento tem que ser feito no hospital, nem dá para tratar em casa. Já é um outro grupo de medicamentos que são utilizados para tratar o Plasmodium falciparum. É muito comum, quem conhece a região norte, eles chamam, né, a malária falcípara, referente ao segundo nome, que é falciparum, que é a malária perigosa, a malária maligna. As outras malárias, como tem um tratamento mais tranquilo, então são chamadas popularmente de malárias benignas. Mas não, pelo amor de Deus, não vai causar bem nenhum, é uma doença, mas benigna, porque o tratamento é mais tranquilo. E esse aqui, né, o falciparum, Plasmodium falciparum, maligna, pelo tratamento ser mais complicado. Existe ainda uma outra espécie causadora de malária, não comum no Brasil, muito comum no continente africano, que é o Plasmodium ovale. Plasmodium ovale também causa malária. Só que esse parasita não é muito comum no Brasil, que é o Plasmodium ovale. Então dá para a gente organizar aqui, todos são causadores da malária, né? Mas dá para a gente organizar aqui da seguinte maneira. Plasmodium vivax é a malária benigna. Malária benigna, quer dizer, tratamento tranquilo, tratamento funciona legal. Dá até para você tomar um medicamento em casa e você se livrar do parasita. Plasmodium malari, também uma malária benigna, quer dizer, dá para você tratar tranquilamente essa malária. Plasmodium falciparum é aquela complicada, tratamento geralmente em hospital. Aí, malária maligna, malária maligna. E o Plasmodium ovale, malária benigna também, malária benigna. Muito bem. Normalmente, esses plasmódiums aqui, eles entram nos glóbulos vermelhos e estouram os glóbulos vermelhos, destrói as hemácias, destrói glóbulo vermelho. Ao estourar o glóbulo vermelho, liberam toxinas, e essas toxinas causam um acesso febril. E geralmente, essas hemácias, elas estouram a cada 3 dias. Aí estoura no intervalo 3 dias, quer dizer, no terceiro dia, estoura as hemácias e causa febre alta. Essa febre pode chegar próxima a 40 graus. Então, ela é chamada popularmente de terçã. Por quê? Porque a febre vem a cada 3 dias, mais ou menos no intervalo regular. Então, a hemácia estoura, os parasitas entram nas hemácias, estoura as hemácias, liberam toxinas e essas toxinas causam acesso febril. Isso a cada 3 dias, por isso que popularmente chamamos de terçã. A malária é a febre terçã, a febre que aparece a cada 3 dias. Vamos colocar, então, um esquema sobre o principal Plasmodium vivax, quer dizer, o principal parasita brasileiro, né, que causa malária no Brasil, que é o Plasmodium vivax. Eu vou colocar aqui um esqueminha para a gente lembrar como que acontece a contaminação, né, como é que seria o ciclo de vida do parasita. Então, vamos trabalhar o Plasmodium vivax. Plasmodium vivax, que é aquele que eu falei que é mais comum no Brasil. Que doença que ele causa? Malária. Como que é a contaminação? Todo Plasmodium você pega por picada de mosquito. Lembrando, mosquito fêmea, é o mosquito que bebe sangue, é o mosquito que precisa das proteínas do seu sangue para ficar fértil. Então é ele que vai picar e no momento da picada você pega o parasita. Então, se tem um vetor, se tem um transmissor do Plasmodium vivax, a contaminação é indireta. Olha, a contaminação, ela é indireta. É sinal que tem um transmissor. Quem será o transmissor? O vetor, mosquito. Já sabemos que é o mosquito fêmea. Qual que é o nome popular desse mosquito? Mosquito prego. Mosquito prego é o nome popular dele. E o nome científico? Gênero Anopheles. Mosquito anofilino. Ó, é o mosquito do gênero Anopheles. Mosquito anofilino. Que medida profilática deveremos utilizar para evitar malária?
contaminação indireta, tem vetor. Então, qual medida profilática importante? Profilaxia, como sempre, né? Combate ao vetor, então temos que combater o mosquito, olha, lembrando que é mosquito, água parada, né? Evitar água parada, combate ao vetor. E qual outra medida? Tratar doentes, É comum, até muitas vezes, você encontrar pessoas que são naturalmente imunes à malária. Então não cai doente. Ah, mas isso é legal. Não, na verdade não é, porque também tem que se tratar. Ah, mas ele não tem sintoma. O problema, imagine, uma pessoa doente, eu tenho malária, eu não tenho sintoma da malária, eu sou naturalmente imune à malária. Ah, então qual é o problema? O problema é que se um mosquito não contaminado, picar a minha pele, beber meu sangue, eu vou passar o parasita para o mosquito. E esse mosquito, agora contaminado, vai picar outras pessoas e vai dar sequência à doença. Então, mesmo que a pessoa não tenha sintoma, ela tem que se tratar. Então, o tratamento do doente sempre é medida profilática. Olha, a contaminação, então, é indireta, o vetor é o mosquito prego e a doença causada pelo Plasmodium vivax, malária. Muito bem, vamos agora separar aqui. Eu quero só fazer um lembrete com vocês, muito importante, que é o seguinte, a malária é uma exceção, estão lembrados? Se existe vetor, são dois hospedeiros. Um hospedeiro é o homem e o outro hospedeiro é o vetor. O hospedeiro definitivo é onde o parasita faz a reprodução sexuada e também pode fazer a reprodução assexuada. O hospedeiro intermediário é onde o parasita faz apenas a reprodução assexuada. Na dúvida, você pode arriscar para a maioria das doenças endêmicas brasileiras cuja contaminação seja indireta, o homem como hospedeiro definitivo, porque é dentro do homem que o parasita faz a reprodução sexuada. Mas a malária era aquele caso exceção. Na malária, o parasita Plasmodium vivax, dentro do mosquito, ele faz a reprodução sexuada. Então, o mosquito é o hospedeiro definitivo. Consequentemente, o homem é o hospedeiro intermediário. Para a gente lembrar disso, vamos colocar aqui então. Olha, nós temos o hospedeiro definitivo e o hospedeiro intermediário. O hospedeiro definitivo é o mosquito. Então, o mosquito, né, ele é o vetor e hospedeiro definitivo. Então, o mosquito é o transmissor, ele é o vetor e hospedeiro definitivo. Ah, por quê? Porque dentro do mosquito, o Plasmodium vivax faz reprodução sexuada. E quem é o hospedeiro intermediário, então? O homem. Então, o hospedeiro intermediário, olha, o hospedeiro intermediário é o homem. Por quê? Porque dentro do homem, o parasita Plasmodium vivax não realiza a reprodução sexuada. Então, seria o hospedeiro intermediário. Ó, então, nós temos aqui o hospedeiro intermediário, o homem. Lembra que na maioria das doenças você arrisca o homem como hospedeiro definitivo. Então, entra aqui o homem como hospedeiro intermediário. Para que a gente possa entender, né, como é que seria o ciclo de vida, de maneira sucinta, de maneira resumida, vamos colocar o seguinte, ó. Imagine o mosquito anófilis. O mosquito anófilis. Esse mosquito aqui é o mosquito transmissor, é o mosquito anófilis. Então, ele é o hospedeiro definitivo e ele é o vetor. Então, vamos colocar aqui, ó, vetor. Ele vai ser o vetor. No intestino desse mosquito anófilis, no intestino do mosquito anófilis, ó, no intestino do mosquito, você vai encontrar os gametas, gameta masculino e gameta feminino, gameta masculino e gameta feminino. Mas como que esses gametas apareceram no intestino do mosquito? O mosquito
picou um homem contaminado e o mosquito, ó, bebeu sangue de um homem contaminado. Sangue de um homem contaminado. O homem está com malária. Então, o homem contaminado. O mosquito bebe o sangue desse homem contaminado, engole, né, células do sangue do homem contaminado, que dão origem a gametas, gameta masculino e gameta feminino. O que vai acontecer no intestino do mosquito, então? Fecundação. O gameta masculino se une ao gameta feminino, vai ocorrer fecundação. E fecundação, gente, é um processo da reprodução sexuada. Por isso que o mosquito é o hospedeiro definitivo. Porque ao beber o sangue do homem, o mosquito de um homem contaminado, o homem com malária, o homem já doente, o mosquito engole células do sangue do homem que se transformam em gametas masculino e feminino no intestino do mosquito, ocorre fecundação, então o mosquito é o hospedeiro definitivo. O que vai acontecer agora? Gente, o parasita, né, passa para a glândula salivar do mosquito. Então, na glândula salivar do mosquito, ó, glândula salivar do mosquito, passa o parasita chamado esporozoito, que é o nome do parasita, né, olha, que vai para a glândula salivar. Ele vai do intestino para a glândula salivar do mosquito, chamado esporozoito. Esse mosquito pica o homem, aí o esporozoito passa para o sangue do homem, tá vendo? E começa a reprodução. Toda vez que esse parasita, esse esporozoito, se multiplicar no sangue do homem, estoura as hemácias, libera toxinas e pode causar o acesso febril. Esse homem agora contaminado, ele pode ser um foco da doença, porque se um mosquito-são picar o homem contaminado, beber o sangue do homem contaminado, o sangue do homem está com parasita, o mosquito engole, no intestino do mosquito vira o gameta masculino e o gameta feminino. Aí o gameta masculino se une ao gameta feminino, ocorre fecundação. Fecundação é um processo sexuado. Então, o mosquito, hospedeiro definitivo. Aí o parasita migra na forma de esporozoito, migra do intestino do mosquito para a glândula salivar do mosquito, então vai para a boca do mosquito. Aí quando o mosquito picar o homem o mosquito transmite o parasita para o homem. Aí o parasita vai para o sangue e fechamos o ciclo. Começa tudo de novo. Aí o homem, né, contaminado, né, se for picado por um mosquito, continua o ciclo de vida. Então, essa aqui é uma doença chamada malária. O vetor é o mosquito e também é o hospedeiro definitivo. O homem é o hospedeiro intermediário. Muito bem. Então, nós trabalhamos, olha, 3 filos importantes dos protozoários. Trabalhamos o filo Sarcomastigófora, o filo Ciliófora, o filo Apicomplexa e terminamos com o filo Apicomplexa. Exemplo de uma doença muito importante causada por um apicomplexa é a malária. Dando continuidade, então, à biologia animal, eu vou trabalhar com vocês os animais pluricelulares, que pertencem ao reino Metazoa. Mas antes de começarmos o reino Metazoa, que são os animais pluricelulares, eucariontes também, mais complexos, porém pluricelulares, é muito importante eu fazer uma introdução. Essa introdução, ela envolve noções de embriologia. Vamos entender por que os animais pluricelulares são organizados quanto a número de folhetos embrionários, são organizados quanto à cavidade da mesoderme, chamada celoma. Vamos também entender por que os animais pluricelulares são organizados quanto à primeira abertura do intestino. Essa primeira abertura pode ser a boca ou pode ser o ânus. E também vamos entender por que nós temos que organizar os animais pluricelulares
baseados na simetria. Quer dizer, se o animal tem região anterior, se ele tem lado direito, lado esquerdo, tudo isso recebe o nome, então, de noções de embriologia. Vamos organizar. Por quê? Para você poder julgar se um animal pluricelular é mais simples ou mais complexo, é necessário termos critérios. Parte desses critérios envolve o animal antes de nascer, na fase embrionária. Então, quando nós falarmos em embrião, é antes do nascimento. Então, nós temos que pegar vários embriões de animais e comparar. Ah, mas espera aí, professor, baseado em quem? Baseado no ser humano. O ser humano é o padrão de comparação. Então, aqueles animais que apresentarem, características semelhantes às nossas, são agrupados mais próximos do ser humano, são mais complexos. E aqueles que apresentarem características mais distantes do ser humano, são considerados animais mais simples. Então, esses animais pluricelulares pertencem a um reino, chamado reino Metazoa, que eu vou começar com vocês na nossa próxima aula.